noite. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos para compreendermos ainda mais as verdades espirituais. Permite, Senhor, que os bons espíritos venham em nosso auxílio e que nós possamos alimentar os melhores pensamentos e sentimentos para aproveitarmos a presença dos benfeitores que, em nome da Tua misericórdia, aqui se fazem presente, atendendo às necessidades de cada um de nós. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Quem sabe qual é o tema da noite? Bom, é um tema que muitas pessoas não gostam de tratar, mas é a única certeza que a gente tem. O destino nosso, a gente pode alterar. Temos o livre-arbítrio para isso. Tanto para melhor, como para pior. De acordo com o nosso procedimento na vida, podemos qualificar a nossa vida ou desqualificar a nossa vida. Podemos nos comprometer moralmente ou nos libertar, crescer. Porém, independente do procedimento, independente da vida que venhamos a levar, ninguém vai fugir da morte. Tem uma história muito interessante de que a morte se apresentou dizendo que chegaria naquela cidade e que tinha um compromisso para buscar alguém. No entretanto, ela não disse quem ela vinha buscar. Nessa época, havia uma festa na cidade e era uma festa de máscaras. Todos estavam fantasiados. E a morte não tinha como identificar a pessoa que ela vinha buscar. No entanto, na festa sempre tem aqueles que se destacam mais. E havia alguém vestido de palhaço. E o palhaço, quando identificou a presença da morte, zombava e ria dela. E a morte chegou para ele e disse: não brinques, porque amanhã é o teu dia e eu vou vir te buscar, porque eu sei quem você é. E o palhaço tirou sua máscara. A morte naquela noite levou quem tinha que levar. Mas no dia seguinte, voltava para encontrar aquele palhaço. E o homem que tinha tirado a sua fantasia ficou pensando como enganar a morte. Quando foi logo cedo, quando amanheceu o dia, que a morte chegou na cidade, ela percebeu a poeira na estrada, ainda deixada por aquele homem que corria, e perguntou a um senhor que estava presente, sentado à praça: aonde vai aquele rapaz? Ele está fugindo da morte e foi se esconder na cidade vizinha. Não sei por que a pressa, porque a minha hora marcada com ele lá é só às 20 horas da noite. É só às 20 horas, é hoje à noite. Ou seja, ele fugiu para encontrar-se com a morte.
quando ele achava que iria para a cidade vizinha para se esconder da morte, na verdade, o encontro com ele era justamente lá. Eu tenho um tio, hoje desencarnado, que ele era campeão em perder os voos no aeroporto. Estava em São Paulo, em viagem, e o voo dele era às 18 horas. Às 13 horas, bateu uma angústia nele. Ele arrumou a mala, junto com um companheiro de quarto, que não compreendia a atitude dele, e dizia: para onde você vai às 13 horas? O voo é só às 18, eu quero ir para casa. Eu quero ver meus filhos, eu estou com saudade da minha família. E saiu nas carreiras, o rapaz teve que ir acompanhando ele, fechou a conta no hotel nas carreiras, chegou no portão, na portaria do hotel, deu com a mão, o táxi parou, e parou justamente na calçada, onde tinha aquelas proteções, e não dava para abrir a porta. Atitude simples e comum: por favor, puxe mais para frente para adentrar no veículo. Ele, agoniado, porque era vontade imensa de correr para algum lugar que ele não sabia o que era, e foi para o outro lado do carro para entrar na porta. Quando ele chegou na porta, veio outro carro, bateu nele e ele veio a desencarnar. Ou seja, ele fugiu para encontrar-se com a morte. Então ninguém vai conseguir, nem vestido de palhaço, nem fugindo para a cidade vizinha, da morte. No entretanto, nós precisamos desmistificar a morte. Porque desde os povos mais antigos, até mesmo dos povos primatas, os primitivos, já tinham a ideia de um ser superior, Deus, do Criador, como também da imortalidade da alma. Já cultuavam os seus mortos. Na história da Índia antiga, nos livros sagrados, nos documentos dos hindus, está grafado os ensinamentos a respeito da vida além da morte. No egípcio, toda a sua filósofos da antiguidade asseveram a imortalidade da alma, dizendo que a morte é apenas uma passagem para uma outra realidade. Filosofia essa que atravessou todos os tempos imutavelmente. Um dos povos mais antigos e mais fervoroso no sentimento da imortalidade da alma são os chineses. E o grande filósofo Confúcio manteve esse ensinamento dos seus antigos, dos seus antepassados. E certa feita, dentre grandes ensinamentos que ele passara, ele dissera: não imagine que estando só, não serás ouvido e visto no que tu fazes, porque os espíritos são testemunho de tudo. Confúcio, há 500 anos antes de Cristo, falava da imortalidade da alma. A Grécia, os filósofos declamavam a imortalidade da alma. Então é de todos os tempos, de mais de 5.000 anos antes de Cristo, que grandes filósofos falam da vida além da morte. Se recorrermos ao Velho Testamento da Bíblia, vamos encontrar várias passagens falando da vida espiritual. Se pegarmos o Novo Testamento, é um banho de passagens falando da vida após a morte. Haja visto que o próprio Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Não se proíbe uma coisa que não é possível se fazer. Não iria proibir algo que se não estivesse acontecendo.
Por que é a questão? Moisés proibiu o povo que ele libertara da comunicação com os espíritos, porque ele percebeu que havia um conúbio desequilibrado naquele contato com os desencarnados, muito voltados para os prazeres e para os interesses materiais, que aquele povo ainda não estava amadurecido para colher a beleza do contato com os ditos mortos. Jesus, no momento da transfiguração, acompanhado de 3 discípulos, teve ao seu lado materializados 2 espíritos, Moisés e Elias. Tal era a perfeição da materialização dos espíritos, que os seus discípulos que o acompanhavam disseram para ele: Senhor, não seria interessante fazermos 3 tendas para que possamos acomodar Elias, Moisés e o Senhor? E aquele que havia proibido a comunicação dos mortos voltava, e há muito tempo desencarnado, para se materializar, dialogar com Cristo perante a testemunha daqueles 3 discípulos. Revogava aquela proibição que ele tinha dado há tanto tempo atrás. Jesus não falou só da imortalidade da alma, mas até da reencarnação no diálogo com Nicodemos, quando asseverou que o homem, para alcançar o reino dos céus, era necessário nascer de novo. E a surpresa de Nicodemos foi: como posso, Senhor, eu, depois de velho, voltar ao ventre de minha mãe? Se tu és doutor e não sabes do que fala em relação às coisas da terra, imagino quando eu falar das coisas do céu. Em verdade vos digo, é necessário nascer da água e do Espírito. Aquela época, a ciência entendia como a simbologia da matéria a água. O princípio material era a água. Por isso, nascer da água e do Espírito, de um novo corpo e o Espírito retornando a ele. A afirmação da imortalidade veio também com os pensamentos dos filósofos Sócrates, Platão, Pitágoras. Na teologia cristã, vemos o pensamento de Agostinho, falando sobre a imortalidade da alma. Antes do surgimento da doutrina espírita, segundo Emmanuel, revelação de Emmanuel, houve uma ordem superior do Senhor para que se estabelecesse uma série de fenômenos mediúnicos na face da terra. E um deles que chamou muita atenção foi no lugarejo chamado Ras de Filho, das conhecidas irmãs Fox, que o espírito se comunicava por pancadas, e se comunicando desta forma rudimentar, ele identificou-se que tinha sido assassinado naquela casa e que o seu corpo estava enterrado, emparedado, e quebraram o local e lá encontraram um cadáver humano. Após daí começou as famosas mesas girantes, que reunia a grande sociedade europeia para se divertir. Até que certa feita, um amigo do professor Rivail, Fortier, conversando com ele, falou das mesas que giravam
e Allan Kardec, o professor Rivail, é possível que as mesas girem, porque as pessoas que estão ali no derredor emanam um magnetismo e fazem que as mesas girem. Mas o Forte disse: não, professor, elas apenas não se movimentam, elas respondem a perguntas, inclusive a perguntas feitas mentalmente. E Allan Kardec: até que me prove que uma mesa tenha nervos e cérebro para sentir e pensar, eu rejeito essa hipótese. Até que depois, convidado a participar de uma dessas reuniões, ele identificou ali a realidade daquele fenômeno inquestionável e afirmara que ali encontraria a solução e as respostas para grandes questões da humanidade de todos os tempos. E nasce então desse diálogo do senhor Kardec com os mais diversos espíritos, com médios que variavam de 13 a 16 anos de idade, em sessões diferentes, com médios diferentes, a questionar aqueles que se comunicavam. E uma das questões que ele fez naquele encontro foi: quem são vocês? E o que eles responderam? Nós somos as almas dos homens que viveram na terra. Estava ali identificado que os espíritos nada mais eram do que os homens que viveram na terra. Deduziu-se então Kardec: se a sociedade humana tem uma variedade de classes, de comportamentos, de éticas, de pessoas moralizadas, equilibradas, mas também de pessoas não moralizadas, desequilibradas, e se as pessoas que partiram, que se comunicavam, era a alma daqueles homens, a coletividade desencarnada também tinha essa diversidade. Por isso que a gente vai lembrar de Paulo, quando ele disse: não acrediteis em todos os espíritos, procurai antes que ele vem de Deus. Então, desde toda a antiguidade, da Bíblia, da passagem de Jesus, que cansou de expulsar espíritos imundos de uma criatura, e asseverou certa feita: ao expulsar o espírito imundo de uma pessoa, ele sai para vagar. Mas se ao retornar encontrar a casa ainda abandonada, ele penetrará e voltará com mais 7 espíritos. Então a questão da imortalidade já era uma realidade incontestável. Mas pesquisadores, materialistas, pesquisadores sem nenhum compromisso com a religião, mas com a ciência, passaram a analisar e a estudar, depois do tempo mais moderno, quando surgiu a parapsicologia, os fenômenos de quase morte, os fenômenos hipnóticos de regressão de memória. E temos nessa área grandes pesquisadores. A doutora Elizabeth Ross, suíça, naturalizada americana. O psiquiatra canadense Ian Stevenson, que fizeram acompanhamento de várias criaturas em experiência de quase morte e que narravam fatos que atestavam a realidade da imortalidade da alma. Na Inglaterra, pesquisadores diversos na Universidade de Southampton, depois de analisar diversos casos de quase morte,
atestavam a imortalidade da alma. Nos Estados Unidos, o médico e professor Kennedy Ring e doutora Sharon Cooper, fizeram uma pesquisa de quase morte em pacientes que eram cegos de nascença. E eles narravam o que viam durante esse processo. Eram cegos do corpo, mas ao sair do corpo, existia uma outra realidade. E esses cientistas também atestaram a imortalidade da alma. Brian Weiss, Muitas Vidas, Uma Só Alma. Eu recomendo. Vou até aqui fazer um charme. Foi um presente esse livro que eu ganhei do amigo querido Frederico Menezes. Eu estou aqui. Amigo Cleo, leia e gostaria de ouvi-lo a respeito. Frederico Menezes. Quem foi Brian Weiss? Vou ler textualmente para vocês. Dr. Brian Weiss é autor de 7 livros que já venderam 1 milhão de exemplares no Brasil. Todos são baseados em sua experiência como psiquiatra e terapeuta de vidas passadas. Formado pela Columbia University e pela Wally Medical School, Brian Weiss foi diretor do Departamento de Psiquiatria do Mount Sinai Medical Center em Miami. E eu marquei para ler textualmente algo que ele assevera com muita propriedade. É um texto pequeno. Veja o que ele diz. Centenas de outros terapeutas, fora ele, registram milhares de sessões de regressão de vidas passadas. E muitas experiências de seus pacientes foram comprovadas. Eu mesmo, diz ele, Brian Weiss, verifiquei detalhes específicos e fatos relatados e gravados de vidas passadas, detalhes precisos, que seria impossível atribuir à fantasia ou à invenção, já que a maioria das pessoas desconheciam os fatos históricos narrados ou os lugares que descreviam. Não tenho mais dúvida de que a reencarnação é real. Nossa alma já viveram e viverão de novo. Nossas almas já viveram e viverão de novo. E dessa forma que somos imortais. Um dos casos que mais impressionou Brian Weiss não foi o citado pela sua paciente, uma das principais, senhora Catherine, mas foi uma narrada por um colega cardiologista que presenciou um fato que ficou muito impressionado. No momento de uma cirurgia, totalmente inconsciente pelo fenômeno da anestesia e pelo fato de ter entrado num quadro de coma, ao acordar, aquela paciente narrou para o médico tudo o que acontecera na sala de cirurgia, quem esteve presente, quem entrou, quem saiu, detalhes que só quem estivesse realmente vendo poderia saber. Inclusive citou: aquela sua caneta dourada, muito bonita, caiu durante a cirurgia. E o senhor ficou preocupado e foi apanhá-la embaixo do móvel. E citou em detalhes como era a caneta. E o cardiologista narrou esse fato para Brian Weiss, dizendo: o que mais me impressiona é que ela é cega. Não poderia ter visto com os olhos da carne. Então, seja nos processos de regressão, seja na análise dos processos de quase morte, seja recorrendo à história da antiguidade, da Idade Média, da Idade Contemporânea, da época do Renascimento,
vamos encontrar a realidade da imortalidade da alma. E coube a Allan Kardec a organizar e estruturar não só a realidade desta vida, mas a comunicabilidade com essas criaturas e o efeito moral e ético dessa relação com os mortos. Mas apesar de ser tão antiga a ideia de imortalidade da alma, apesar da doutrina espírita ter matado a morte, e passarmos a compreender que a morte não existe, por que tanto temor da morte? Se não temos medo de viver, por que vamos ter medo de morrer? Se morrer é viver apenas em uma outra dimensão. É um atavismo, muitas vezes ligado até mesmo ao instinto de sobrevivência. Mas muitas vezes questões culturais. A ideia que alimentamos de que a morte é o fim de tudo. Apresentando muitas vezes a morte como a figura daquele cadáver em cima de uma pedra. É também a ideia equivocada que foi trazida por gerações, pelas filosofias religiosas que não atendiam aos anseios da alma, da ideia do céu e do inferno. A consciência culposa. Então o medo, o temor, nasce não só desses aspectos, mas de outros tantos. Mas hoje, conhecedores da verdade, como nós sabemos, que aqui estamos mergulhados num ambiente de vidas microcósmicas, apesar de não vermos, de não sentirmos. E talvez aqui nenhum de nós tenhamos tido a experiência de pegar o microscópio e analisar os seres micro. Mas nem por isso eles deixam de existir. Assim como o macrocosmo. As galáxias, talvez nunca tenhamos pego um potente telescópio e analisado as estrelas, mas sabemos que ela existe. Sabemos dessa realidade macrocósmica. O fato de não vermos e não sentirmos a vida espiritual não quer dizer que ela não exista. A experiência de alguém que analisou o mundo da vida micro e o mundo da vida macro já serviu para nós. Há experiências que muitas pessoas passaram ao receber cartas consoladoras, autênticas, pelos fatos narrados. Para você ter uma ideia, o médium Chico Xavier, das cartas consoladoras que ele psicografou para as pessoas, 93,3% daquelas pessoas ele não conhecia. 72,2% citavam mais de 6 fatos, cada carta, de situações que só a pessoa que recebeu conhecia. Identificava-se a autenticidade do fenômeno pela riqueza dos detalhes, pela precisão das informações. Não era uma mensagem pasteurizada, não. Citava detalhes de pessoas que ele sequer conhecia. Citava inclusive nome de parentes que partiram daquela família, que nem eles mesmos lembravam. Iam questionar gerações mais anteriores e achavam e confirmavam a presença daquelas criaturas no seio familiar. Então, há cartas consoladoras que muitas pessoas dessas receberam,
também servem como consolo para a gente. É lógico que todos nós gostaríamos de receber uma mensagem consoladora de um parente querido. Mas são milhões de desencarnados. E são pouquíssimos médios com capacidades peculiares para esse tipo de comunicação. É por isso que às vezes nós vamos a uma sessão, assistimos 300 pessoas presentes e 4, 5 pessoas recebem aquele presente. Mas aquele presente que alguém recebeu serve para todos os outros, pela autenticidade da comunicação, para o consolo. Mas como é que se dá o processo de mudança de vida? Não temos mais que falar na morte, porque o Espiritismo matou a morte. Vamos passar a falar da vida na matéria, como encarnados, e da vida no campo espiritual. André Luiz, em seus livros, ele cita a transformação que acontece natural, a readaptação, porque nós, quando estamos na carne, precisamos de alguns elementos que, quando desencarnados, não vamos precisar mais. Então há um processo de readaptação. Por exemplo, encarnados, a gente precisa fazer a digestão de alimentos pesados, temos uma vida sexual. Então é lógico que esses centros de energias do campo genésico, do campo gástrico, ligado ao sistema digestivo, passa por um processo de transformação. E como é que os espíritos desencarnados se apresentam? Com corpo similar ao nosso. O corpo espiritual que falava Paulo de Tarso, ou Ka, que falava os egípcios, que Allan Kardec deu o nome de perispírito, que se formos estudar a obra Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, vamos ver, por exemplo, na desencarnação de Dimas, o processo de formação do seu corpo fluídico, que para nós é uma névoa, mas para eles, que vivem naquela realidade vibracional, é bem compacto e de uma realidade para eles. Qual é a boa notícia que a doutrina espírita traz para a gente em relação a esse tema? Que morrer, desencarnar, é voltar para casa. Nós não somos da terra, nós estamos na terra. A nossa casa, a nossa origem é o mundo espiritual. Por misericórdia, reencarnamos para evoluir. Mas a nossa essência, o que nós somos, é espírito e não matéria. Estamos na matéria, mas somos espírito. E ao nos desligarmos pelo processo da morte física, aí sim, voltamos para casa. Quando alguém, querido nosso, vai estudar no exterior e passa anos distantes, e quando vai voltar, vamos recebê-lo cheio de alegria e de felicidade. Assim é com o processo de desencarne. Quando estamos passando pelo processo de desencarnação, aqueles que nos antecederam, ou aqueles mesmo que nos amam e ainda permanecem no campo espiritual, se aproximam com alegria para nos acolher, para nos ajudar nesse processo de readaptação. A morte rejuvenesce, porque o corpo perispiritual não está sujeito às leis da matéria, que sofre envelhecimento. É por isso que muitas vezes nem reconhecemos alguns parentes desencarnados, porque rejuvenesce. Eu recordo agora de uma mãe querida do Elo Coração, que conheci no hospital da Miroeira, Rita, baixinha, gordinha,
sem uma perna. E quando tive a oportunidade única de vê-la no campo espiritual, esbelte, com duas pernas, caminhando, sorrindo. Não tinha mais a deformidade que o corpo físico apresentava face à doença. No entanto, a questão é: será que todos que desencarnam estão com o passe livre para ter essa receptividade? Esse é o comum. Todos estão assistidos. Quem já leu Nosso Lar, apesar de toda a tormenta passada por André Luiz, a mãe dele nunca o abandonou. Sempre esteve presente junto a ele, através do mentor Clarencio. Mas ele, por estar numa vibração mais densa, não conseguia enxergá-los. Então o que nós precisamos entender é que a vida que temos hoje aqui é a mesma vida que teremos lá, moralmente, mentalmente falando. Os elementos que alimentamos em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, é o nosso céu ou o nosso inferno, quando estamos aqui encarnados. Se somos infelizes e não temos paz, é porque não aprendemos a amar. É porque não aprendemos a perdoar. E aquele que não ama, que não perdoa, vive em conflito na carne e vai continuar em conflito fora da carne quando desencarnar. Então não é o processo de desencarne que causa o desequilíbrio. É a vida que eu levo. Não deixe a vida me levar. Seja o guia da sua vida. Porque quando uma pessoa é desarrumada psicamente, mentalmente, emocionalmente, moralmente, vai continuar desarrumada quando desencarnar. Leiam o livro Obreiros da Vida Eterna e vão ver diversos casos de desenlace de pessoas em situações das mais variadas, desde aqueles que desencarnam e não têm noção que desencarnaram, desde aqueles que desencarnam e precisam do auxílio, a grande maioria dos mentores, para fazer o desligamento dos laços fluídicos, e daqueles que têm uma espiritualização de tal forma que eles mesmos se desligam do corpo físico. Espírito como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e dentre outras almas espiritualizadas tomaram consciência plena da sua situação espiritual no momento do seu desenlace. Já outros passam ainda por um processo de adaptação, de sonolência, a identificação com a matéria. E ao pouco, quando vai se conscientizando e tomando conta da sua vida mental, da sua realidade espiritual, aí já vai se distanciando. E aí vai tendo o seu rejuvenescimento e vai passando por um processo de transformação maior. Basta ver o que aconteceu com André Luiz, nos primeiros anos depois do seu desenlace, 30 anos, 50 anos depois do seu desenlace. A mudança, não só no seu psiquismo, no seu coração, mas na rarefeição do seu perispírito. A questão é: estamos prontos para partir? Estamos preparados para partir? Mas não era para partir para qualquer lugar, é para voltar para casa. Normalmente, quando partimos e somos recebidos pelos irmãos, pela mãe, pelos pais, pelos parentes queridos, que têm afinidade, somos recebidos por eles
Vamos morar com eles no mundo espiritual. Vamos conviver com essas almas queridas. É lógico e evidentemente que a característica da morte cria impactos diferentes no processo de desenlace em espírito em condições medianeiras. É diferente o processo de desgaste do fluido vital em alguém que envelheceu no tempo ou desgastou a sua energia vital por uma doença, levando ao estado terminal, do que aquele que sofre um desencarne abrupto de um acidente em plena juventude. Inesperado, porque podemos lembrar do filme Ghost, quando ele foi assassinado e ficou naquela tormenta sem entender o que tinha acontecido, e se assustando ao reconhecer o seu corpo ali, já falecido. Passou por todos aqueles processos. Aquilo é um retrato de uma realidade. Divaldo Franco conta que certa feita ele foi participar do encerramento de uma feira, que é a maior feira de livros espíritas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E nessa palestra de encerramento falava um pastor, um padre, ele como espírita, e um neurocientista materialista. E ele disse que quem mais o encantou foi a palavra do neurocientista. Porque o padre fez uma reflexão muito em cima da teologia. O pastor se identificou muito com questões da Bíblia para questionar o espiritismo, perdendo a grande oportunidade de servir aquelas pessoas que estavam ali escutando e prepará-las para enfrentar com naturalidade, com dignidade o processo de desenlace. Porque o neurocientista, ao passar a palavra para ele, ele disse: eu me vejo perdido. Vocês não, que têm a religião para consolar, mas eu que sou materialista, sou procurado por vários pacientes que vêm desabafar comigo a morte dos seus entes queridos. E eu não tenho como consolá-los. Isso me causa um grande sofrimento. Porém, certa feita, recordei-me de um ensinamento que havia recebido de minha mãe, que não deveria reclamar das coisas ruins da vida, mas me lembrar das coisas boas da vida. E eu passei a dizer aos meus pacientes: não fique preso ao momento do desenlace do seu ente querido, mas procure ficar lembrando dos momentos felizes que vocês viveram. Quantos anos você conviveu com seu filho? Quantos anos você conviveu com sua mãe? Quantos anos você conviveu com seus avós? Para relembrar, e vai ficar preso ao momento do desenlace deles. Relembre, com saudade, com carinho, conversa em pensamento. Imagine ramalhete de flores sendo entregue a eles, porque eles já vieram testemunhar que quando os parentes pensam nele com saudade, com carinho, eles se sentem felizes. Há alguns desavisados na doutrina espírita que dizem que não devemos chorar na morte de um parente. Aí Divaldo diz, pega a palavra de Divaldo, que tem uma segurança maior, né? Assim, ele, se eu morrer e ninguém chorar, vou ficar muito triste. Chorar é uma coisa, revoltar-se é outra, totalmente diferente. Revoltar, questionar, ou então culpar o desencarnado, que algumas pessoas fazem. Mas fulano, por que você me deixou? Seu miserável, como eu vou ficar aqui agora para cuidar dos meus filhos? Até parece que ele morreu porque queria. Ele não pediu para morrer, né? Não foi um caso de suicídio. Foi um processo natural, um acidente, uma enfermidade. E ainda tem que escutar
um parente, um filho, uma companheira ou um companheiro, uma mãe dizendo: por que, meu filho? Que será de mim agora sem você? Quanto egoísmo! Por que não perguntarmos: o que será de meu filho sem mim? O que será da minha mãe no mundo espiritual sem minha presença? Porque só pensamos na nossa dor? Porque quem parte também vai sentir saudade de nós. Nós morremos todo dia quando dormimos. Nos desligamos. Só que desligamos parcialmente. Ficamos ligados ainda pelos laços fluídicos. E nesse processo, quando nos educamos para isso, podemos fazer grandes viagens pelo espaço e reencontrar entes queridos. Haja vista testemunho de tantas pessoas que já passaram por essa experiência. Pessoas até que têm a capacidade de saírem do corpo, visitar alguém encarnado, quando volta, detalhar tudo o que estava acontecendo naquela casa. Mostrando que o espírito pode viajar pelo espaço. Então a abordagem principal da noite de hoje não é matar a morte. Porque não se mata quem não existe. É fazer uma reflexão de como nós estamos nos preparando para viver a vida espiritual. Porque se temos tormentas na alma, ligadas a sentimentos de vingança, de traição, de raivas, de rancores, de ódio, é importante perdoar. Se ferimos alguém profundamente, é importante procurar esse alguém para pedir desculpas. Porque no mundo espiritual é inevitável o encontro. E no mundo espiritual não podemos ter a máscara social. Lá a verdade é latente. Não tem como esconder o que eu sinto, o que eu penso, o que eu fiz. Recorda Confúcio, há 500 anos antes de Cristo. Não imagines, por estares só, que o que fazes e o que dizes não é visto e escutado, porque os Espíritos são testemunha de tudo. Não vamos fugir da nossa realidade. Antigamente tínhamos medo de que ao desencarnar iríamos para o inferno ou para o céu. E como a nossa maioria das criaturas tem uma tendência mais ao sofrimento, masoquista, pensam sempre que vão para o inferno. Só que os espíritas perderam o medo do inferno e agora ficaram com medo do umbral. Meu Deus do céu. E se a gente imaginar que a maioria da gente veio de lá? Eu já vivi no umbral, gente. Como necessitado, e pretendo voltar lá, mas agora como socorrista. Mas para isso eu tenho que mudar algo dentro de mim, me preparar. Rever meus pensamentos, meus sentimentos, minhas ideias, meus conceitos. Trabalhar, não para ser santo, mas trabalhar para ser uma pessoa melhor. E mesmo que tenha que passar pelo umbral, lembre-se que umbral é provisório. E é necessário para muitas criaturas. Porque serve de filtro para as energias materiais que nós levamos. É misericórdia de Deus. Mas necessário é apenas para aqueles que levaram uma vida muito ligada à matéria. Que apesar de si
projetarem para a pátria espiritual pelo processo da morte física, não conseguem se desligar das coisas materiais. Se nós pararmos para analisar todas essas obras e ver que já vivemos no mundo espiritual antes, que já tivemos várias encarnações, o que significa que a gente já teve várias encarnações? Que já morremos várias vezes, gente. Isso é básico. Ninguém está aqui reencarnado pela primeira vez. Se já tivemos várias reencarnações, é que também já tiveram vários processos de desencarnação. Então não vai ser novidade para a gente. Não existe uma encarnação igual a outra, como não existe uma desencarnação igual a outra. Porque está tudo muito ligado à realidade individual de cada um. Da vida mental, da vida emocional, da vida moral de cada um. Mas não precisamos nos preocupar. Nós não somos perfeitos, temos nossos defeitos. Kardec já asseverou que se reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que faz para se modificar, e não pelo santo que ele é. Até que não tem nenhum santo na Terra. Agora, se formos comprometidos com crimes sérios, se tivermos perturbado a vida de muitas criaturas, desequilibrado a vida de muitas criaturas, é diferente. O processo de criaturas que são renitentes no mal, que tiveram uma vida dedicada aos crimes, que prejudicaram grupos e grupos de pessoas, é uma realidade. Mas aqueles que estão dentro de uma faixa mediana de evolução, não tem por que mais temer a morte. Quem não quer reencontrar um ser querido que já partiu? Adormecer e acordar no colo daquela mãe que já partiu há tanto tempo, daquela avó que já partiu há tanto tempo. Só que os espíritos, parentes nossos, às vezes não se apresentam de imediato, porque às vezes a gente está tão confuso ainda, e quando a gente vê, a gente toma um susto. A gente aqui como espíritas, a grande maioria, se chegasse em casa e um parente querido se apresentasse para a gente na carreira, imagine quando chega lá de lá que você vê que está tão em vitalidade. Então, às vezes esperam a gente se readaptar para se aproximar. Às vezes estão ajudando-nos sem a gente nem perceber a presença deles. O grande segredo é viver como se hoje fosse o nosso último dia. Para morrer bem, diz o Espírito Zé Grosso, é preciso viver bem. Para ter um processo de desencarnação equilibrado, é preciso ter uma vida equilibrada. Os paranoicos, os neuróticos, vão passar por um processo de paranoia, de neurose. Mas aqueles que se educam, que trabalham, que não trazem na sua bagagem nenhum comprometimento de grande largueza, mesmo assim, quem tem medo de viver? Alguém tem medo de viver? Ninguém tem medo de viver. Pelo contrário, a gente quer continuar vivendo aqui. Então não tenha também medo de morrer. Porque morrer é viver. Só num estado diferente da matéria. Imagine um copo d'água. Se colocar no fogo, o que acontece? Evapora. O copo vai estar vazio, mas a água está presente ainda no ambiente, em forma de vapor. Se tiver um processo para condensar aquele vapor, ela volta ao estado líquido. O vapor vai estar aqui, a gente não vai ver, não vai senti-lo, mas ele está no ambiente.
Ele apenas passou de um estado físico para o outro estado físico, do estado físico líquido para o estado físico vaporoso. O desenlace é sairmos de um corpo físico para vivermos num corpo fluídico. Certa feita, Francisco de Assis estava trabalhando muito e Frei Leão chegou para ele e disse: Pai Francisco, por que trabalhas tanto? Precisas descansar. Imagine se tu foste morrer hoje. O que tu farias? Ele voltou-se para Frei Leão e disse: Ah, Frei Leão, continuaria capinando o jardim. Porque é uma alma que tinha plena consciência que estava fazendo o certo, que estava no caminho correto, e independente da hora que a morte fosse chegar, estava bem. É outro espírito lúcido, que tomou plena consciência de si mesmo ao desencarnar, da sua realidade espiritual. Recordemos os cristãos da antiguidade, que entre eles era comum o estudo da realidade espiritual. Era comum no cristianismo primitivo a comunicabilidade com os espíritos, o conhecimento da reencarnação e a fé inabalável que tantos deles encararam os círculos romanos. E para ter uma ideia do processo de desenlace de um ser celestial, podemos citar Maria de Nazaré, aquela que fora mãe de Jesus, o Cristo, quando morava na alto da colina, com a vista para o mar Mediterrâneo, na casa do querido João, o evangelista, cujo no momento da cruz Jesus apontou para ele e disse: Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E ela atendia a centenas e centenas de pessoas, consolando-as e repassando os ensinamentos do seu filho amado. Até que certa feita, adentrou-se alguém, no final de tarde, que ela já tinha atendido centenas de pessoas, mas mesmo cansada, ela se propôs a atendê-lo, mas achou algo em comum, tinha algo naquele olhar que ele atraía. Ela queria falar, mas não conseguia falar. Ele é quem falava, e era uma voz conhecida que lhe consolava, que lhe fortalecia, que ele rejuvenescia a alma. Até que quando ela olhou e ele se permitiu identificar, era o filho querido que tinha voltado para lhe buscar. Tombou o corpo. E no dia seguinte a notícia que Maria de Nazaré tinha partido. Mas no campo espiritual um cortejo de anjo vinha recebê-la. E quando ela ascendia aos céus, ao cosmos superior, ela escutou o gemido do choro dos cristãos que eram sacrificados no circo de Roma. Ela então desejou ir visitar aquelas criaturas que sacrificavam a sua vida pelo seu filho. E com aquele cortejo ela foi, adentrou os calabouços onde os cristãos ficavam aprisionados, aguardando a hora de serem lançados para serem trucidados pelas feras. Ela identificou no canto uma jovem, e chegou junto daquela jovem e a inspirou, dando-lhe a intuição de cantar uma música, um hino. E aquela jovem começou a cantar, e aquela equipe de anjos começou a envolver a todos, e todos os cristãos naquele dia adentraram ao circo para ser devorados pelas feras, cantando um hino de amor, um hino de gratidão, um hino de fé.
Porque fé inabalável só aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Tenhamos fé. Busquemos a nossa espiritualização. Confiemos que Deus é Pai, misericordioso, justo e bom. Leamos o livro O Céu e o Inferno, apresentado por Allan Kardec, e vamos compreender melhor esse processo da vida espiritual. Leamos os livros de André Luiz e vamos compreender o dinamismo da vida espiritual, e vamos nos preparar, porque aqueles que vivem na matéria, utilizando a matéria para o seu crescimento e não se fazendo a matéria o uso do seu espírito, não terá nenhum problema no processo de desenlace. Porque na natureza nada se perde, tudo se transforma. Sendo assim, após a reflexão da noite de hoje, em que devemos buscar construir o equilíbrio interior para viver melhor encarnados, consequentemente, viveremos melhor também quando desencarnarmos. Muita paz, que Deus nos abençoe, e fazer a prece, não é isso? Tem algum aviso antes? Tem um processo, né? Pode passar.